Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de processo penal. Hoje a gente vai trabalhar o recurso de embargos de declaração. Bora lá então? O embargos de declaração ele está previsto nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal. Além disso, embargos de declaração também está previsto lá na Lei dos Juizados Especiais, no artigo 83 da Lei 9.099. E antes da gente estudar cada uma das hipóteses de cabimento e o prazo dos embargos de declaração e quais são os efeitos dele dentro do processo, a gente precisa fazer uma observação clara aqui. Todas as decisões dentro do processo penal, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, elas precisam ser claras e precisas. Qualquer parte que pegue aquela decisão tomada pelo magistrado, ao ler, ela tem que entender o que o juiz está querendo com aquela decisão. Então, em regra, todas as decisões elas devem ser claras e precisas. Ocorre que a gente sabe que nem todas as decisões são assim. Tem decisões que a gente pega, começa a ler e acha que a gente é burro, que não entendeu nada que está acontecendo. Fala, what? O que aconteceu aqui? O que esse juiz quis dizer? Não sei. Como que eu faço o saneamento dessa dúvida que eu tenho a respeito dessa decisão? Não entendi o que o juiz quis dizer, o que eu falo? Vou lá e bato na porta, juiz, o que você quis falar? Pego um dicionário, vou tentar entender? Não. Então, os embargos de declaração surgem justamente nesse sentido de tornar as decisões judiciais mais claras e precisas. Vejam então que os embargos de declaração, eles não têm a finalidade de modificar a decisão, como é o caso dos outros recursos. Com os outros recursos eu sempre tento mudar aquela decisão, porque eu não concordei. No caso dos embargos de declaração, a finalidade é integrar essa decisão, é tornar ela clara, tornar ela precisa. O juiz fala, olha, eu quis dizer isso, isso e isso com essa decisão. Que todas as partes possam entender o que quis ser dito naquela decisão. Ok? Então essa é a finalidade dos embargos, tornar a decisão clara e precisa, integrar aquela decisão para que toda e qualquer parte, ao ler aquela decisão, entenda o que o juiz está querendo, tá bem? Então, quais são as hipóteses de cabimento? Quando que eu admito os embargos de declaração dentro do processo penal, segundo os artigos 382 e 619? Primeira hipótese de cabimento, no caso da ambiguidade. Quando eu tenho duas ou mais interpretações para aquela decisão. Não sei se o juiz quis dizer isso ou será que é essa aqui? Qual lado que ele escolheu? Não sei. Quando eu tenho ambiguidade na decisão, que eu tenho duas ou mais interpretações, possibilidade sim de duas ou mais, eu me utilizo dos embargos de declaração, falando, olha juiz, explique qual que é a interpretação que eu devo adotar aqui para esse caso. Qual que é a correta para essa decisão. Então, a ambiguidade é a primeira hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Segunda hipótese de cabimento dos embargos de declaração é o caso de obscuridade. É quando a decisão ela não está muito clara. Você acha que está, mas faltou alguma coisinha ali. Não tem clareza naquela decisão. Você não entendeu o que aconteceu ali. Faltou mais clareza por parte do magistrado. Então, quando eu tenho obscuridade, também posso me valer dos embargos de declaração para tornar essa decisão clara e precisa, integrar essa decisão. Olha, juiz, não ficou bem claro o que o senhor quer aqui. Esclareça, por favor. Então, me vale dos embargos de declaração para tornar essa decisão clara e precisa. Terceira hipótese de cabimento dos embargos de declaração é no caso de contradição. É quando dentro da mesma decisão eu tenho uma contradição. Por exemplo, a fundamentação da sentença foi toda para absolver o sujeito. Chega lá no dispositivo, o juiz condena. Você olha, o quê? Como assim? A fundamentação está toda para absolver. Por que você foi condenar? Essa sentença está contraditória. A fundamentação não tem lógica nenhuma com o dispositivo. Olha, juiz, desculpa, mas a sua decisão está contraditória. Sane esse vício. Como que você faz isso? Através dos embargos de declaração. Se aponta a contradição dentro de uma mesma decisão e pede para que o juiz ou o tribunal sane aquele defeito. Tudo bem? E uma última hipótese de cabimento prevista nos artigos 382 e 609 é no caso de omissão.
é quando o juiz não se manifesta sobre determinado ponto naquela decisão. Por exemplo, numa sentença, lá no dispositivo, ele condena o sujeito, mas deixa de fixar o quantum de pena a que ele foi condenado. Olha, juiz, faltou o senhor fixar o quantum de pena, que o senhor está condenando o sujeito. O senhor foi omisso nesse ponto aqui. Então, eu me valho dos embargos de declaração para sanar essa omissão. Então, são essas 4 hipóteses de cabimento aqui, previstas lá no 382 e 619 e ainda no 83, que admitem a oposição de embargos de declaração. Ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. As 4 hipóteses que admitem os embargos de declaração, ok? Porém, ainda vem uma pergunta aqui que acaba aparecendo em provas de OAB e prova de concurso. Posso me utilizar dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento? Como assim pré-questionamento, Magda? O que é isso? Para que eu possa me valer dos recursos extraordinários, o extraordinário em sentido estrito e o especial, STJ e STF, eu preciso ter discutido a matéria, esgotado a discussão da matéria, já nos tribunais ordinários. Preciso me manifestar sobre tudo. Não posso levar matéria nova lá para o STF, para o STJ. Mas pode acontecer de você se manifestar sobre determinado ponto no teu recurso e o tribunal, ao julgar esse recurso no TJ ou TRF, ele não se manifestar sobre determinado ponto. E aí, antes de você ir para o STJ ou para o STF, você utiliza os embargos de declaração só para questionar aquele ponto, para pré-questionar. Fala, olha, tribunal, eu vou recorrer ainda dessa decisão para o STJ e para o STF, mas antes disso, eu preciso que você se manifeste sobre esse ponto aqui, porque você não falou sobre esse ponto. E se você não falar, eu não posso ir lá para os tribunais superiores. Eles não vão admitir meu recurso nesse ponto específico. Então, os embargos de declaração, segundo a súmula 356 do STF, eles podem ser utilizados com o único fim de pré-questionamento, para você forçar os tribunais ordinários a se manifestarem sobre determinado ponto que ainda não foi trabalhado pelo tribunal, que ele não se manifestou, ele foi omisso. Então você utiliza os embargos de declaração com o único fim de pré-questionamento, forçar o tribunal a se manifestar sobre aquele ponto, para que você possa utilizar o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então essa aqui é mais uma hipótese de cabimento, que não está prevista nos artigos 382, 619 ou 83, mas está prevista na súmula 356 do STF, ok? Qual que é o prazo de oposição dos embargos de declaração? Quantos dias eu tenho para opor esses embargos de declaração? Segundo os artigos 382 e 619, eu tenho prazo de 2 dias para fazer a oposição dos meus embargos de declaração. 2 dias, então, para utilizar esses embargos de declaração. Não são 2 dias úteis, são 2 dias corridos. A partir da intimação, conte-se 2 dias, você tem esse prazo para opor seus embargos de declaração, ok? Já no juizado, segundo o artigo 83, no STF e no STJ, o prazo previsto para oposição dos embargos de declaração são de 5 dias. Então, perante juiz singular, juízo comum e tribunais ordinários, prazo de 2 dias. Juizado, STF e STJ, prazo de 5 dias para opor os seus embargos de declaração. Ok? Como que funciona? Qual que é o procedimento dos embargos de declaração? Primeira coisa, de quem é a competência para julgamento dos embargos de declaração? Ora, de quem proferiu a decisão. Juiz singular, o tribunal, o juiz lá do juizado, turma do STJ, turma do STF, é de quem proferiu a decisão. É o próprio, que se a gente está falando em juiz de primeira instância, o próprio juiz de primeira instância é que vai julgar seus embargos de declaração. Eu não remeto para um outro órgão jurisdicional. É o próprio prolator da decisão que vai julgar esses embargos de declaração. Então a competência, ela fica com quem proferiu a decisão. Eu não mando para um outro órgão jurisdicional, ok? Qual que é a forma de
interposição, de oposição desses embargos de declaração. Sempre por petição. Já que é o prazo único de 2 ou de 5 dias, a forma de oposição tem que ser por petição. Cuidado com o juizado especial criminal. O juizado especial sempre traz exceções, então tem que tomar muito cuidado com essa lei 9.099. Lá no juizado, os embargos de declaração podem ser opostos de maneira verbal, de maneira oral. Em audiência já, se tiver um caso, eu já posso opor meus embargos de declaração de modo oral, de forma verbal. Então, no juizado especial, além de petição, eu posso opor os embargos de declaração mediante forma verbal. Lá no artigo 83, está permitido essa forma de oposição dos embargos de declaração. Então, toma cuidado com esse juizado especial, que além do prazo ser diferente, a forma de oposição também pode ser diferente. Ok? Há necessidade de eu intimar a parte contrária para apresentar contra-razões nos embargos de declaração? Precisa intimar parte contrária? Regra geral, não. Não há necessidade, já que eu não estou pedindo a modificação da decisão, mas a simples integração, a tornar ela mais clara e precisa, não há necessidade. Então, de eu intimar a parte contrária para apresentar contra-razões. Contra-razões do quê? Se eu não quero modificar a decisão. Não estou pedindo a modificação. Porém, cuidado com os chamados embargos de declaração com efeitos infringentes. No caso de embargos de declaração com efeitos infringentes, quando o juiz ou o tribunal prolator da decisão puder verificar que com os embargos pode modificar o sentido daquela decisão, por exemplo, o promotor de justiça postulou pela prisão preventiva de um sujeito. O juiz foi lá e indeferiu o pedido de prisão preventiva. O Ministério Público olhou a decisão, viu que faltou um ponto, teve uma omissão por parte do juiz. O juiz não se manifestou sobre todos os pontos. E entrou com embargo de declaração, falando, olha, juiz, se foi omisso nesse ponto, e se você analisar esse ponto, cabe prisão preventiva. E entrou com os embargos de declaração. Nesse caso, ao analisar os embargos de declaração, o juiz ele verifica que a decisão pode ser modificada, e aí pode decretar a preventiva do sujeito. Então, nesse caso, quando a decisão pode vir a ser modificada, o juiz precisa intimar a parte contrária para apresentar contra-razões dos embargos de declaração. São os chamados embargos de declaração com efeitos infringentes. É quando o juiz ou o tribunal, ao analisar os embargos, se ele verificar a possibilidade de mudança do sentido da decisão, ele precisa intimar a parte contrária para apresentar contra-razões. Então, regra geral, não há necessidade de contra-razões nos embargos de declaração, salvo no caso de embargos de declaração com efeitos infringentes. Aí a gente precisa da manifestação da parte contrária, ok? E para fechar, quais são os efeitos dos embargos de declaração no processo? Quando eu ponho embargos de declaração, o que ele causa no processo? O efeito do embargo de declaração é a interrupção do prazo para a interposição de demais recursos. Como assim? Ora, se eu estou diante de uma sentença condenatória, contra a sentença condenatória, cabe apelação no prazo de 5 dias. Mas digamos que nessa sentença tem uma contradição e eu entro com os embargos de declaração. Faço a oposição de embargos de declaração lá no meu segundo dia. E eu tinha 5 para entrar com a apelação. Segundo dia, entrei com os embargos de declaração. Agora, quer dizer que eu só tenho 3 dias para entrar com a apelação? Ou eu vou ter os 5 dias completos para interpor a minha apelação? Eu vou ter os 5 dias completos. A interposição dos embargos, eles interrompem, zeram o prazo para a interposição de um novo recurso. Então, se eu entrei com meus embargos de declaração no segundo dia, assim que julgados, eu tenho agora 5 dias inteiros para interpor a minha apelação. Eu não perco os 2 dias do embargo, não há suspensão do prazo, mas há a interrupção. Então zera e começa tudo de novo, meu prazo para um novo recurso, ok? E esses são os embargos de
declaração, pessoal. Vejam que os embargos de declaração não servem para modificar a decisão, mas tornar ela mais clara e precisa. Servem para integrar essa decisão. Tudo bem? Tenham bons estudos!